Em pé. Vamos. Aqui no nosso quadro nós temos uma leitura bíblica, mas aqui no nosso coletivo eu tenho o livro do número 15. Vamos começar com o livro do número 15. Depois a gente faz a leitura bíblica. Vamos postar um negócio de Atos. das nossas Bíblias, não para a primeira, mas para a 2 Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 27. 2 Samuel,
27. Ou seja, mata a metade do Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponte Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido. Teme por Joabe sitiar a cidade, pois a Urias no lugar onde sabia que estava com homens ladrões. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram dos povos dos servos de Davi e morreu também Urias. Então Joabe enviou notícias e fez saber Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem aos mensageiros, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que eu chegaste assim, perto da cidade e pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Bezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de pó corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro, então dirás: também morreu o teu servo Urias. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os fecheiros no alto o atiraram contra os teus servos e morreram os servos do rei. Também morreram os servos do rei. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que o seu marido era morto, ela continuou. Passando por luto, Davi mandou buscar e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu a luz do filho. Porém, isto que Davi fizera foi mau aos olhos dos espíritos. Meus Deus, eterno Pai, soberano da terra, quero agradecer ao Senhor Deus pela leitura feita, que a mesma, Senhor Deus, possa encontrar qualidade nos nossos corações, que possamos entender o que aqui está escrito, os salmos, sentimentos. Sabemos que os sentimentos vão divisor de água na vida de qualquer pessoa. Que possa abrir nosso entendimento, que possamos, como sábios, como auxiliados pelo Espírito Santo, nos debruçar com a palavra, e não somente ser leitor ou ouvinte, Senhor Deus, mas ser praticante da palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus aceitar. Versículos memorizados. Os irmãos que têm o seu versículo, eu gostaria de citar neste momento. Os irmãos que têm a sua leitura, sua leitura, o momento está aberto e à vontade.
estava selada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, na igreja das abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Se põe de joelho e orava e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como costumava fazer. Vou render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Salmo 92. Ok? Continuando, a paz do céu, o outro louvor. Bom dia, irmãos. Vamos cantar? Vamos cantar a paz do céu. Momento vamos ver a nossa reflexão, que se encontra aqui no nosso boletim, daqui por título, Cantarolando. Está baseado lá em Salmo 68:4, diz assim: Cante a Deus louvores a seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Aí ele prossegue o pensamento da seguinte maneira: numa dessas manhãs frias em que saí da cama, é que é coragem de chegar até ser um ato, e chega até ser um ato de bravura. Eu estava voltando da academia e entrei em uma farmácia para comprar alguns remédios. Enquanto era atendido, comecei a ouvir alguém cantarolando uma canção indefinida, mas muito bonita. Olhei para trás e me preparei com um menino de 5 anos, ao lado da mãe, esperando a vez de ser atendido. Estávamos de máscara, mas eu sorri para ele, que ficou
eram olhos de alguém doente, febril, mas com o canto dos lábios. E me encantei. Uma lição para uma segunda-feira fria e um começo de semana cheio de incertezas e espera de resultado de exames e tudo o que nos deixa inseguro. Às vezes, desesperançoso. No domingo, nossa mente se propagava para descansar e não pensar que na manhã seguinte a vida volta a girar. Independentemente se estamos preparados ou não, mesmo se estivéssemos doentes, sem dinheiro, com problemas diversos, o dia vai amanhecer, o frio vai ignorar nosso protesto de sair da cama, a vida vai nos apresentar mais um dia para viver, trabalhar, chorar, sonhar, ou sim encantar. Por isso, o domingo não pode ser desprezado. Ir à igreja, louvar, ouvir o estudo, o sermão, congregar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, orar uns pelos outros, tudo isso são combustíveis que nos abastecem espiritualmente para a semana. Há um cântico bastante conhecido que diz: não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho é descansar em mim. Penso que era exatamente o que aquele garotinho estava inconscientemente fazendo, segurando a mão de sua mãe e cantarolando: quem cuidará dele? Estava ao seu lado, ele não precisava se preocupar. Que meus lábios estejam sempre cantarolando e que eu descanse em quem cuida e trabalha por mim. Que meus lábios estejam sempre cantarolando e que eu descanse em quem cuida e trabalha por mim. O nome do autor é Dona Zelene Reis de São Paulo. Obrigado. Esta-feira, durante a unidade, chamamos uns discípulos de criar as escrituras nessa manhã. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças a Deus. Vou baixar só um pouquinho aqui, que o Papai do Céu me fez um pouquinho mais baixo que o meu irmão. Aí eu preciso baixar um pouquinho aqui, que é para poder dar para ver na varanda, senão não dá para ver, né? Graças a Deus por isso, né? Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Todos abriram já? Amém? Ou misericórdia? Misericórdia. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler até o verso 10. Depois a gente discorre bastante. Vamos ficar em pé. Esta manhã ensolarada, uma manhã muito boa, graças a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel capítulo 6, verso de 1 a 10. Pareceu bem a Dário constituir sobre os reinos a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, as quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes dos sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito
mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharei ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles, presidentes e sátrapas, foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode reprovar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Oremos. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã, por mais este domingo, ó Deus, onde estamos aqui para estudar a tua palavra. Use-me segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por esse sentar. Está na sequência aqui. Vou chamar o meu assessor para me colocar um videozinho para os irmãos aqui rapidinho. E nós vamos continuar o nosso estudo por essa manhã. Nós vamos falar aqui sobre Daniel, sobre uma coisa muito importante que todo crente precisa ter: oração. Vai sair, antes vai continuar com essa série aqui. Os homens foram juntos até o reino e disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou possa ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e os olhassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do rei, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Pronto. Vocês lembram quando nós éramos crianças, que a gente via essa história de Daniel há muito tempo, né? Quem não lembra da história de Daniel, né? Realmente fazem muito tempo. Vocês não já imaginaram um leão? Os irmãos já imaginaram passar perto de uma casa onde tem um pitbull? Onde tem, antes do pitbull era o Rottweiler, né? Outros cachorros grandes. Vocês já imaginaram um leão? Tete a tete assim com você, cara a cara. É difícil, né?
E olha que os irmãos falam assim, mas todo dia eu mato um leão. Mata nada, irmão. Você não mata um leão todo dia, né? Aí eles estão se referindo à atividade do dia, à dificuldade do dia, né? Mas Daniel não era dificuldade, né? Daniel era carne e osso mesmo ali, né? E não era só o leão, eu coloquei aqui para os irmãos verem. Imagina o tamanho do leão. Imagina eu na frente do leão. Vai olhar assim comigo, assim. Vai ser só acompanhar. Então os irmãos imaginam o que Daniel estava passando naquele momento. E algo interessante desse livro de Daniel, que toda vez que eu estudo Daniel, eu lembro de uma pessoa, o pastor Jeffrey, né? O pastor Jeffrey nos ensinou muito sobre o livro de Daniel. Inclusive, quando a gente avança o livro de Daniel, a gente vê as profecias, né? E realmente tivemos um professor muito grande. E esse capítulo 6 de Daniel me chamou muita atenção. Daniel foi um homem que veio jovem, né? Quando foi cativo da Babilônia, estava lá servindo aos reis. O Daniel foi aquele que falou lá com os outros seus amigos lá, que eles queriam não se alimentar da iguaria dos reis, que ele queria se alimentar somente de frutas, legumes e as coisas que não iam para a mesa do rei. E um tempo depois, ele chamou lá o chefe e foram colocados em avaliação os 4 que estavam se alimentando da maneira que Daniel pediu e todos os outros que estavam se alimentando da maneira que o rei deu a ordem, né? E a Bíblia diz que os deles estavam muito melhores, né? Fisicamente e intelectualmente, do que os outros que estavam se alimentando de todas as iguarias do rei. Então, nós vemos aqui que Daniel já começa a se destacar nesse reinado. Ele tinha sido levado preso, cativo, né? A palavra cativo significa preso, prisioneiro. Então, ele foi levado prisioneiro. Mesmo na dificuldade, ele orava ao Senhor. Nós vemos nesse versículo, capítulo 10, que Daniel já tinha esse costume de orar ao Senhor. Quantas vezes por dia nós oramos? Eu lembro que semana passada a gente comentou no DVD que, se a gente for enumerar, é primeiro 5, né? Ao levantar, no café, no almoço, na janta, no lanche, 5, e ao deitar, 6 vezes, né? Daniel orava só 3. A Bíblia não relata quanto tempo Daniel gastava para orar. A Bíblia não relata que Daniel orava 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. A Bíblia só relata que Daniel, ele subia para o seu quarto aqui. Imagina-se que a casa era 2 pisos, alguma coisa que tem lá, escada, que a Bíblia diz que entrou em sua casa em cima do seu quarto, né? Então ele estava lá numa situação privilegiada, que a janela era aberta de frente para Jerusalém. E lá ele se ajoelhava e orava ao Senhor todos os dias, 3 vezes por dia. E nós vemos, irmãos, que os homens sempre têm, a tendência do homem é dizer que Deus não tem poder. A tendência do homem é dizer que Deus não existe. A tendência do homem comum é dizer que os crentes são fanáticos, que os crentes são religiosos, que os crentes querem ser melhor do que os outros, querem ser melhor do que nós. Quando nós nos colocamos humanamente, nós não somos melhores. Mas quando nós nos colocamos que somos filhos do Deus eterno, do Altíssimo, nós somos diferenciados. Eu vou tirar a palavra melhor, mas nós somos diferenciados. O crente, ele possui um talento dentro dele que vem de Deus. E quando Deus o otorga, quando Deus entrega e ele busca, ele cresce. Nós vemos aqui que Daniel era um dos 3 diferentes presidentes que estavam lá. A Bíblia diz que ele estava se destacando. A Bíblia diz que entre todos aqueles 120, mais os 3 presidentes, ele se destacou. E quando alguém se destaca, sempre tem alguém perto com um olhômetro diferente. E não era um só aqui que estava olhando diferente para Daniel. Eles queriam realmente mostrar para o rei que Daniel não era aquela Coca-Cola toda, que Daniel desobedecia. Como nós vimos no slide,
E como nós vemos na Bíblia, eles prepararam uma reunião, eles chamaram todas aquelas pessoas que eram de lá, que eram verdadeiramente daquele país. Não era cativo, eles eram, como diz a palavra, eles eram originais, né? Eles eram genuínos daquele país. E eles se achavam realmente enciumados, né? Por que nós não temos esse cargo? Nós somos mais inteligentes, a gente conhece o rei, a gente conhece todos os cantos aqui do nosso país. Mas eles queriam tirar Daniel, eles queriam pegar Daniel em algum lugar. E não era simplesmente tirar o carro de Daniel, eles queriam matar Daniel. A Bíblia diz que eles tentaram de todos os jeitos e não acharam culpa. Quando a gente fecha os olhos e vai lá para a época de Jesus Cristo, aqueles homens também lá no Sinédrio, aqueles homens de alta cargos lá nos judeus, eles também queriam calar Jesus. Eles também queriam matar Jesus. Você já pensou alguém preparar a morte de alguém? Assim como foi com Daniel, fizeram com Jesus. Daniel criou-se aquela lei por 30 dias, não foi nem muito tempo, porque eles tinham pouco tempo para preparar lá a armadilha para mostrar para o rei: olha rei, Daniel é contra você. Olha rei, em 30 dias vamos elaborar aqui uma lei, vamos elaborar aqui um dito que em 30 dias for à procura, for fazer uma petição a Deus, ao seu Deus, um D minúsculo, ou a qualquer homem, e não vier a ti, esse aí, Deus, lança na cova dos leões. Quem já saiu vivo da cova dos leões, para a gente lembrar aqui? Davi matou uma, não estava na cova, né? Quando a gente imagina a cova, aquele buraco, aquela caverna, né? Aquele local onde os leões vivem, será que só tinha um gatinho lá? Pois era sério. A coisa era séria. Um grande pregador falando disse que naquela noite onde Daniel foi jogado, os leões estavam em jejum. Eles não queriam nada com nada, eles estavam jejuando, porque eles não quiseram comer Daniel. E aí eles pegam, vão lá no rei e fazem essa lei. Essa lei é real, essa lei existe, e essa lei vai tirar a vida de qualquer um outro. Meus irmãos, eu tenho certeza, a Bíblia não relata, mas nenhum outro ser vivente naquela época do reinado de Dário, naquele exato momento, não fazia nada diferente, porque ele ia morrer. Mas nós vemos aqui algo muito interessante na vida de Daniel. 3 vezes por dia ele se colocava de joelho, ele orava e dava graça diante de Deus, como sempre fazia, como costumava fazer. Algo na nossa vida interessante, real, verdadeiro, é quando nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto trancado e oramos ao Senhor. Meus irmãos, poucas das vezes as orações do crente não é respondida. E quando ela não é respondida nesse momento, é porque Deus tem uma resposta melhor para ele. Mas na maioria das vezes, Deus tem dado a resposta de acordo com o que pedimos a Ele. Quando nós ficamos no particular, ficamos no escondido, ficamos naquele momento separado, sem TV, sem celular, sem ninguém do lado, sozinho, orando ao Senhor. E muitas das vezes essas orações, elas são quando nós estamos precisando. São essas orações que nós temos um assunto seríssimo para resolver, principalmente assunto de morte. Principalmente quando tem alguém doente na família e a gente está arriado, ou nós mesmos estamos arriados. Perdemos o emprego, o dinheiro acabou, a conta chegando e nós não temos solução. A Bíblia diz que Daniel obteve a sua vitória
através das orações feitas em sua vida. Não foi só naquele dia que Daniel orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele costumava orar. A Bíblia diz que ele não se fatigava orar. O verso 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Prepararam a cama de gato. Prepararam verdadeiramente, nós pegamos a Daniel. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Algo interessante que eles chegaram falando lá para o rei. Esse é um dos exilados, esse é um dos prisioneiros, esse é um dos cativeiros, esse é um daqueles 4 rei, que não queriam comer o teu manjar. Esse é um daqueles que vieram separados para te servir. Está vendo? Está vendo como ele não te ama? Está vendo como ele não faz pouco caso de ti? Mas ele faz a oração dele 3 vezes por dia. Os irmãos imaginaram aqui, quando a palavra de Deus fala 3 vezes por dia, significa que aqueles homens eles passaram 24 horas com o binóculo ligado atrás do Daniel. Será que já tinha chip? Eu acho que naquela época ainda não tinha chip, então eu tinha colocado um chip no celular do Daniel para fazer lá a averiguação, né? E agora, para onde Daniel ia, aquela coisa. Eles iam atrás de Daniel. Eles já tinham clonado o telefone de Daniel. Se fosse nessa época, tinham clonado, colocado rastreador no carro, colocado rastreador em toda a casa de Daniel. A Polícia Federal estava no encalço dele. E aqui não foi diferente. Eles não tinham Polícia Federal, não tinham o CIO dos Estados Unidos, não tinham os samurais do Japão, não tinham os nossos maiores policiais amazoneses aqui atrás deles, mas tinham eles 24 horas. Para onde Daniel ia, estava atrás. E a Bíblia diz aqui que 3 vezes eles notaram que Daniel estava orando. Olha, rei, não foi uma não, que ele fez, foi 3 vezes. 3 vezes. O único relógio, o único refúgio, o único medidor de tempo que Daniel tinha, ele sabia o horário que ele estava de folga, ele ia lá para sua casa se ajoelhar e orar. E os caras perseguindo ele. Não tinha máquina fotográfica para mostrar para o rei, mas a palavra de um homem era real. Olha, rei, o cara ora 3 vezes por dia e não vem falar contigo. O único refúgio de Daniel nessa situação muito difícil, na corte pagã, na corte que não tinha crença em Deus, na corte que não acreditava em Deus, era a sua oração a Deus. Meus irmãos, a oração a Deus é a nossa comunicação com Deus, é o nosso tete-a-tete com Deus. Nós não vemos Deus fisicamente, nós vemos Deus espiritualmente e sentimos. Meus irmãos, quando nós estamos separados, orando sozinhos, nós sentimos. Nós vemos com os olhos da fé dentro. E Daniel aqui estava passando por isso.
ele mais os 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem lembra o nome deles? De judeus. No final, quem respondeu certo vai ganhar um chocolate. São os 4. Mas Daniel estava ali se sobressaindo, inclusive dos 4. Pelo contrário, sua fé cresceu gigantescamente. Num clima impróprio, numa situação imprópria, sua vida seria de oração. E era conhecida por todos. Daniel não negava o seu Deus. Daniel não deixava para depois. O tempo de oração de Daniel era 3 vezes por dia. A posição de Daniel lá, de joelho. Orava de joelho. Quem mais que a gente lembra que orava de joelho? Paulo, Jesus, lá no Getsemane, né? Jesus quando ia orar no monte. E Jesus orava sozinho, deixava os discípulos para trás. Vocês fiquem aqui, orando por mim, que eu vou bater um papo com o Pai dele. A Bíblia não diz que Jesus, quando foi orar, quando ia orar, chegava lá, tinha um banquete especial, manjar do céu. Não, a Bíblia diz que ele orava com Deus de joelho. Daniel não foi diferente. Daniel, os assuntos da oração de Daniel, o que Daniel falava com Deus? Daniel pedia misericórdia, Daniel pedia que o Senhor Deus intercedesse pelo povo, pelo pecado do seu povo. Daniel, na sua oração, Daniel orava a Deus, Daniel louvava a Deus na sua oração. E é tão interessante, irmãos, quando nós vemos aqui no verso 14, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, porque ele gostava de Daniel. Daniel, o braço direito dele, Daniel estava lá todo tempo. Daniel administrava a casa do rei como ninguém. E o próprio Deus determinou consigo mesmo livrar Daniel até ao pôr do sol, se empenhou por salvar. Meus irmãos, ninguém sem Deus pode salvar um crente. Só Deus salva um crente. Deus pode usar outras pessoas, mas Deus nesse momento aqui, ele não queria usar ninguém, porque o rei estava tão amarrado na sua lei, que ele não podia desfazer a sua lei. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe o rei, a lei dos médicos e dos pés que ele não tem, o decreto do rei sanciona, se pode mudar? Não, não pode mudar, rei, prende esse cara. Então o rei, através da sua lei que estava amarrada, não podia fugir, disse: o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: olha que coisa interessante, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. O teu Deus, Daniel, aquele que todas as vezes, 3 vezes por dia, tu vais orar a Ele, Ele que te livre, porque eu não consigo te livrar. A gente vê que o rei tentou livrar Daniel. Eu não sei que rei é esse, que é menor do que a lei. Não sei que rei é esse. Mas tinha aquela cúpula: olha, rei, tu não faz isso, nós vamos fazer com que tu seja deposto aqui, tu vai perder o teu carro, se tu não matar o Daniel, porque Daniel fez isso, fez isso, fez isso. E o rei estava preso. Quando a gente lembra lá de Pilatos, que Jesus estava na frente de Pilatos, né? Tu não sabes que eu posso te libertar, Jesus? Ah, a autoridade do rei que te deu foi eu. Não pode fazer nada. Aqui nesse mesmo caso, Daniel, o rei não podia livrá-lo de maneira alguma. E a Bíblia diz que foi trazida uma grande pedra posta na boca daquela caverna, daquele buraco, foi selada com o anel do rei, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ninguém na face da terra, naquele momento, poderia livrar Daniel. Que oração maravilhosa! O maravilhoso atendimento da oração de Daniel. Daniel não escapou de ser lançado na cova dos leões. Quantas das vezes, meus irmãos, nós
Muitas das vezes aquele problema que ele vem para fazer com que a nossa fé seja aguçada a tal ponto de eu esquecer todos e todos que estejam ao meu redor e só focar em Deus. Muitas das vezes nós procuramos ajuda de alguém que não tem poder para nos ajudar. Muitas das vezes nós vemos até no culto de quarta-feira, chegamos aqui, oramos e não acontece nada. Olha, meus irmãos, quando acontece a gente lembra, olha Deus, se naquele dia tu tivesse feito o que eu te pedi, hoje não estaria sendo feito o melhor para mim nesse exato momento. Deus nunca deixa seus filhos desamparados e sem resposta. A resposta vem, pode não ser o que nós queremos, mas quando ela vem o melhor para cada um de nós. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. O rei, por ser amigo e gostar muito de Daniel, ele não dormiu nada. Ficou muito preocupado. E pela manhã, ao romper do dia, no verso 19, levantou-se o rei e foi com pressa à cova do leão. Isso é correto. Quando a gente imagina assim, o rei estava no palácio. O palácio não é uma casa pequena. Eu tenho certeza que a cova do leão não era do lado da cama do rei. O rei anda só? Jamais. Só aguarda lá dos persas, né? Dos medos lá, todo equipado ao lado do rei. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel está aquele pulo assim meio. Então, e também está falando bem baixo. Aqui, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se a casa do teu Deus, a quem tu continuamente serves, sempre falando essa palavra, a quem tu continuamente serves. Tenha podido te livrar de hoje. O rei chegou triste, porque, puxa vida, eu vou chegar lá e Daniel não está nem os ossos. A mordida do leão é tão violenta que a gente vê aí na Discovery da vida. Eles matam um búfalo de 1 tonelada e pouco. Imagina o mundo. E o rei triste desceu lá. Olhei lá de dentro aquela voz bacana: ó rei, vive eternamente. Aquele rei ficou tão feliz. Olha só como Deus é Deus, né? Salvou a Daniel. Deus guardou e o libertou pelo ministério dos anjos. Deus colocou a Bíblia, os anjos fecharam a boca, né? Daniel passou a noite dormindo nos braços do leão. Será que não? Aquela coisa fofa assim, né? Tem uns desenhos que a gente assiste, o desenho do Daniel deita lá e ainda coloca a mão do leão em cima sobre o peito do Daniel. Acho que os leões cantaram para o Daniel, tocaram harpa, né? O outro disse que os leões estavam em jejum, não comeram. Deus guardou e libertou pelo ministério dos anjos através da libertação, da oração, do testemunho de Daniel, do estímulo. Daniel provou para todos aqueles outros crentes que estavam ali naquela terra presos, que Deus é real, e Deus existe, e Deus liberta. A gente vê o decorrer da história daquele povo, foram libertados. Mas Daniel naquele momento estava provando para eles e para nós hoje que a oração de um crente chega aos filhos de Deus e tem resposta, né? Olha então o que ele falou: o meu Deus, Daniel falando, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Agora vem o carinho do rei. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E foi tirado Daniel, nenhum dano se achou dele, nem arranhão, nem nada. Ele não passou nem sono, não ficou nem com olheiras. Não ficou com olheiras. Olha só o que foi legal. Não é que a gente gosta de ouvir isso,
Mas quem mexe com Deus, pode ter certeza, vai ter o seu resultado. A Bíblia nos fala que Satanás e o texto dos seus anjos, Satanás queria usurpar o trono de Deus, fazendo o seu motim e tudo mais, e Deus nos expulsou do céu. E o lago de fogo, onde o fogo não apaga e o bicho não morre, está reservado para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que nunca creram em Jesus Cristo, a Bíblia diz assim: ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E olha o interessante, muitas das vezes nós cometemos problemas e até os nossos entes queridos pagam pelos nossos erros. Olha o que aconteceu aqui. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões já tinham se apoderado deles e encarregado todos os ossos. Então o rei Dário escreveu ao povo, nação e homem, de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha que capítulo interessante de Daniel, verso 6. Daniel iniciou esse capítulo aqui, tendo sua vida vasculhada para levar o rei, que aquele homem que era um dos 3 melhores presidentes ali, não estava de acordo com o rei, criaram uma lei para prejudicar Daniel. Dentro dessa lei dos médicos e dos persas não foi achado nenhum defeito com ele. Eles foram dentro da lei de Deus, porque eles iam ver Daniel orando todo dia. Eles seguiram Daniel 24 horas, com chip, com celular, com câmera e tudo mais, e detectaram Daniel orando, levaram com o rei, criaram uma lei para prejudicar somente a Daniel. Somente a Daniel essa lei prejudicava. E no final das contas, foi provado a inocência de Daniel, foi provada a fidelidade de Daniel, e foi provado que o Deus de Daniel, ele vive para sempre. É o nosso Deus, vive para sempre. O seu reino não será destruído. Um dia nós vamos encontrar Daniel no céu. Um dia nós estaremos juntos com esses grandes, desde o início até o último que ainda vai vir após a nós. Daniel orou, assim como Elias orou e o fogo desceu. Deus de Elias, o Deus de Daniel, Deus de Isaac, Jacó, Abraão, o Deus de Paulo, o Deus dos profetas, é o nosso Deus. E a Bíblia diz que Daniel prosperou, não no seu reinado, mas em todos os reinados que ele estava presente. A Bíblia cita aqui o reinado de Dário e o reinado de Ciro. Essa é a nossa meditação de hoje pela manhã, falando sobre oração. A oração de um crente pode muito ter seus efeitos. A oração do crente trará resultados inesperados nas nossas vidas. A oração do crente é o bate-papo que temos com Deus. É como se nós estivéssemos sentados com nossos pais e olha, pai, é isso, é isso, é isso. Só que a diferença dos nossos pais é que eles não têm o poder que Deus tem. Nossos pais não têm o poder de nos dar um segundo de vida, mas Deus tem o poder de nos dar a vida eterna. Deus nos abençoe, nos dê uma boa manhã. Você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir no YouTube, pratiquemos a oração todos os dias. Daniel orava só 3 vezes. Vamos orar pelo menos 3 vezes por dia. Vamos tirar o nosso tempo. A Bíblia
nos fala que nós temos aí 3 divisões do dia de hora, né? 24 horas. Quanto tempo eu estou tirando para orar? 15 minutos? Ora, 15 minutos. Estou tirando 5 minutos? Quando a gente ora 5 minutos e 24 horas, é pouco. Mas ora 5 minutos. Quanto tempo eu estou orando? Quanto tempo eu estou lendo a minha Bíblia? E ler a Bíblia e orar não é aquele negócio da frente da televisão, eu vou deixar lá só um pouquinho, baixinho, um pouquinho, não, que liga tudo. Fica na introspecção só você e Deus. Só Ele e Deus. Que Deus nos abençoe, uma boa semana para você e tudo que nos acompanha. Agora nós vamos nos dividir e eu vou orar ao Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus do Daniel, os homens do passado, os homens do presente e do futuro. Obrigado porque Tu ouves nossas orações e obrigado porque Tu nos respondes. Em nome de Jesus, amém.